Louvado, exaltado, bendito seja o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso de Israel. É um prazer imenso, meus queridos, estar aqui com todos vocês e nós vamos, à luz da poderosa palavra de Deus, tratar de um tema. Ontem nós falamos sobre o sofrimento. Nós passamos por este mundo que jaz o maligno e nós somos experimentados. O próprio Jesus foi tentado e enfrentou muitos sofrimentos. E aí, à luz da palavra de Deus, nós mostramos algumas coisas que o nosso Jesus passou, começando pelo sofrimento do profeta Abacuque. Falamos sobre o sofrimento do profeta, as suas indagações, o seu conflito emocional, e falamos sobre o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos hoje abordar um tema. O tema de hoje: Jesus chorou. É isso mesmo, Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. O menor versículo da Bíblia está em João, no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 35. De repente, você tem ouvido apenas um evangelho triunfalista, não é? Imediatista, onde nós queremos algo de Deus e queremos no nosso tempo, a nossa maneira. Ninguém quer sofrer. Eu não quero sofrer, você não quer sofrer. Mas o sofrimento é uma realidade nesse mundo. Entramos em 2020 e não esperávamos que iria acontecer o que aconteceu, empresas fechadas, milhares e milhares de pessoas desempregadas, pessoas doentes, pessoas que enterraram seus mortos, pai de alguém, filho de alguém, mãe de alguém, vô de alguém. Ontem eu fui numa rua, a gente foi ali entregar alguns donativos. Eu quero agradecer a todos os cooperadores que têm ajudado nessa missão de entregar cestas básicas, não é? Que Deus abençoe a todos que têm cooperado com o nosso ministério e têm feito esse trabalho, entregando donativos àquelas pessoas que precisam verdadeiramente. Então, mesmo com aquela chuva, o nosso coração estava ardendo para entregar as cestas. E saímos em alguns bairros. E eu fui numa rua, aonde naquela rua a mulher enterrou duas pessoas da família, vítimas do Covid-19. Quantas pessoas morreram, estão morrendo, seja o Covid-19, seja o câncer, a AIDS, seja a trombose, enfim, parada cardíaca fulminante. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantos estão chorando pelos seus presos, encarcerados? Quantos estão chorando porque foram demitidos? Quantas empresas faliram e os empreendedores estão sem saber o que fazer, estão chorando, perderam suas empresas, dignidade. Agora, a liberdade de expressão está ameaçada no nosso país. Quantas pessoas estão sofrendo, gente? Todos os dias, Satanás diz que vai matar, roubar e destruir. Manhã, tarde, noite, madrugada. Se você teve um dia bom ontem, se você está tendo um dia bom hoje, se você está vivo agora, assistindo e ouvindo essa palavra, me assistindo e ouvindo essa palavra, saiba que os anjos estão tendo muito trabalho para manter a igreja de Jesus, para proteger os escolhidos. Talvez você nem chegou numa igreja ainda, nem aceitou Jesus, mas você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Aliás,
Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais antes da fundação do mundo. Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu, Deus me escolheu. Então, Satanás, todos os dias, ele veio para matar, roubar e destruir. Os anjos têm muito trabalho, é batalha espiritual diária, para nos manter protegidos e vivos. Mas nós passamos por situações que perdemos o controle. Deus não perde o controle, mas nós podemos perder o controle. Não temos o controle do que vai acontecer daqui a 1 milésimo de segundo, a 1 minuto, a 1 hora. Mas Deus está no controle de tudo nos céus, na terra e até debaixo da terra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Trino. Os três são um. Os três são uma única pessoa e ao mesmo tempo 3 pessoas distintas. Interessante. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus está no centro. Jesus está no centro. Deus é um e ao mesmo tempo 3. E Jesus é o centro da essência de Deus. Ele é a plenitude de Deus. Jesus é 100% Deus e 100% ser humano. Lá em Filipenses 2:5 diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo e foi fiel até a morte de cruz, pelo qual Deus Pai o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Para a glória de Deus Pai. Aleluia! Agora, veja, o Pai, ele é o próprio amor e é fogo puro. Jesus, a plenitude do Pai e do Espírito Santo, Jesus é 100% Deus e 100% ser humano. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, a pessoa, ele não é uma energia cósmica. Ele tem sentimentos, ele se entristece, ele se alegra. Ele é responsável pela criação. Foi ele quem fecundou Jesus no ventre dessa santa mulher Maria. Foi ele quem apoderou Jesus da terra. Foi ele quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Foi ele quem, usou Jesus para pregar, sustentou Jesus no deserto. O Espírito Santo criou todas as coisas. Deus disse: haja luz. Jesus saiu da boca de Deus a palavra, e o poder de Deus, que é o Espírito Santo, fez criar todas as coisas. O Espírito Santo é quem cuida da igreja, é quem cuida de nós. Mas o Senhor Jesus, nós somos salvos por causa da graça que Deus deu, Deus Pai, e por causa da vontade do Espírito Santo sobre Jesus. Jesus se entregou por nós. Deus entregou Jesus e Jesus voluntariamente se entregou por nós. Ele diz lá no Getsêmani, suou sangue, ele diz: Pai, contudo, eu não quero sofrer, se possível passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Uma semana antes de Jesus ir para o Getsêmani e depois ser traído e crucificado, Jesus se envolve com uma situação de morte de um amigo querido chamado Lázaro. Ele era amigo dessa família, Marta, Maria e Lázaro. Maria e Marta, irmãs de Lázaro. Sempre Jesus era convidado a se hospedar nessa casa.
Agora ele está numa distância onde ele leva 4 dias para chegar à cidade onde eles moravam. Lázaro tinha morrido e aí foi sepultado. E o sepultamento, quando ele chegou lá no sepulcro, já tinha se passado 4 dias, já estava em estado de decomposição. Então, sabe, eu vivi 8 anos na África. Você sabe que nessa pandemia as pessoas são enterradas, não é? Elas são enterradas, muitas das vezes o caixão é lacrado, mas em algumas regiões do mundo, o velório, ele não é feito no mesmo dia ou no outro dia, leva-se alguns dias. Eu não sei, a Bíblia não diz quantos dias levou para Lázaro ser sepultado, quanto tempo levou o velório, mas diz que ele já estava sepultado há 4 dias. E Jesus chega ali. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou, ele viu Maria, Marta chorando, a comunidade chorando. E ele não chegou ali cheio de si. Ele sabia que num piscar de olhos ele poderia resolver a situação. Ele sabia o que iria fazer. Ele iria ressuscitar Lázaro. Ele sabia muito bem que ele tem o poder para resolver qualquer situação. Ele sabia. Diferentemente de nós, que em meio aos problemas, ameaças, situações, choramos porque não sabemos o que fazer. Choramos porque não sabemos como agir. De repente você, sabe, foi testado e está aí com o Covid-19 ou algum outro tipo de enfermidade, ou está chorando por um problema familiar, chorando por um problema financeiro, desemprego, a empresa faliu, você está chorando porque um filho, um ente querido está preso, ou você foi abandonada pelo marido, ou a sua mulher lhe abandonou, você está decepcionada com o seu próprio filho ou filha, um amigo querido, alguém te traiu, você está enfrentando uma pressão, sabe, na empresa onde você trabalha, ou com uma sociedade que você tem, uma quebra de aliança, e você está chorando, chorando. Jesus sabe muito bem o que é isto. Jesus, mesmo tendo controle de tudo, ele deixou-se envolver, e as pessoas estavam chorando, a comunidade, também as irmãs de Lázaro. E Jesus diz nos versículos anteriores que ele se agitou em espírito, ele ficou agitado, ele ficou nervoso vendo aquela situação, ele ficou incomodado, inquieto, entristecido na alma. Ele entende muito bem quando você está fraco espiritualmente, quando vem uma situação que você chora, que você diz, e agora o que é que eu vou fazer? A Bíblia diz em João 11:35, Jesus chorou. Ele se agitou em espírito, e aí os judeus disseram, vejam como ele o amava. Vamos lá, vamos à leitura da palavra de Deus, João 11:35, agora João 11:36. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? É o pensamento de muitas pessoas. Por que Jesus não impede o meu sofrimento? Veja que Deus não impediu Daniel, sendo justo, de ir parar na cova com os leões, mas ele fechou a boca dos leões. Ele não impediu que Ananias, Misael e Azarias fossem lançados na fornalha ardente, mas o fogo não teve poder sobre eles. A palavra diz, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando pelos rios não te afogarás, quando pelo fogo não te queimarás, nem chama arderá em ti.
Meus amados, ainda que caiam 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, temos proteção total. Romanos 8:28, essa palavra mora na minha mente, no meu coração. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas mesmo assim, nós choramos. Choramos quando somos incompreendidos. Choramos quando pecamos, caímos. Choramos quando somos desprezados, abandonados, rejeitados. Choramos quando enfrentamos uma situação que sai do nosso controle. E Jesus, 100% humano, ele chorou porque ele amava tanto as pessoas, que ele, vendo as pessoas chorando, e ele era tão humilde, e é tão humilde, e tão humano, que ele chorou junto com aquelas pessoas. Ele não fez vistas grossas, ele não disse, olha aí que falta de fé. Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Uma vez eu vi uma situação de um religioso fanático. O filho morreu num acidente de carro, e aí chamaram ele lá para reconhecer o filho, para tratar do assunto, e ele disse, deixa os mortos enterrar seus mortos. E foi um escândalo. Isso foi um escândalo. Porque Jesus, sabe, ele chorou em meio ao problema que não estava acontecendo com ele, mas era um amigo dele. E a comunidade estava chorando, e ele chorou. Então os judeus disseram, ele não abriu os olhos aos cegos? Porque ele não poderia ter impedido isso. Ele não impediu. Às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida, nós não entendemos tudo. Só precisamos saber que Ele está no controle de tudo. Mesmo você que está chorando aí, pensando que esse problema vai acabar com a sua vida, Deus está no controle da sua história, da sua vida. Há um tempo determinado para tudo. Talvez você esteja numa estação de sofrimento. Verão, inverno, não é? Você está numa estação. Que estação está a sua vida? De alegria? Hã? Você está numa estação de fartura agora? Dê glória a Deus por isso. Mas talvez você esteja numa estação de dor, de sofrimento, de perda. Está chorando. Deus entende. Deus entende. Nós temos 4 estações, não é? Mas, de repente, você está passando por uma estação na sua vida que as coisas não estão bem, uma fase muito difícil. Veja o que diz aqui. Então os judeus disseram, mas Jesus, aliás, mais alguns, versículo 37, alguns lhe disseram, ele que abriu os olhos ao cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada na entrada. E ele disse, tirem a pedra. Disse Jesus. Marta, irmã do morto, disse, Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias que ele foi sepultado. Jesus disse, eu não falei para você, se você cresce, veria a glória de Deus? Eu não falei para você? Eu sabia que sempre me ouves. Eu pulei aqui. Vejamos, versículo 41, João 11:41. Tema de hoje, Jesus chorou. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, totalmente divino Pai. Jesus é totalmente divino, 100% Deus, mas também 100% ser humano. E o Espírito Santo, totalmente Deus, 100% Deus. Agora diz assim, olha a oração de Jesus. Versículo 41 diz, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima
Ele estava ali naquele ambiente onde ele chorou, estava comovido, mas agora ele olha para o Deus Pai, ele olha para cima e ele diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Ele tinha orado antes? É claro, Jesus com certeza sempre conectado com Deus, 100% ser humano, conectado com o céu, em espírito, na mente dele, na alma dele. E ele disse: Pai, eu te agradeço, eu já te agradeço, porque o Senhor já me ouviu. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui. Ou seja, para fortalecer eles, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, usou a autoridade profética de 100% homem de Deus. 100%, ele não ressuscitou Lázaro sendo Deus, mas sendo um homem de Deus, ungido pelo poder do Espírito Santo, ele bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Veja que ele especificou. Eu fico pensando, se ele não tivesse dito o nome Lázaro, quantos mortos iriam ressuscitar naquele momento? Mas ele especificou e disse: Lázaro, fale com um problema que está te incomodando, diga o nome do problema e diga: saia, diga fora da minha vida, no poderoso nome de Jesus. Chorando, sofrendo. Satanás trabalha 24 horas, não para. Deus dá aos seus amados enquanto dormem, diz a Bíblia, porque enquanto você está dormindo, a batalha continua. Os anjos têm muito trabalho todos os dias, 24 horas, para proteger a igreja, o seu povo, para proteger você. Eu fico imaginando, eu tive um dia maravilhoso ontem. O quanto os anjos trabalharam para que eu tivesse esse dia maravilhoso. Eu agradeci a Deus por isso. Eu sou grato a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sabe? Pelos ministros que me protegem, os anjos. Obrigado, Senhor, pelos teus anjos que estão me protegendo para que eu possa sair para resolver os problemas do dia a dia, mesmo com lágrimas. Mesmo que pareça a coisa não andar naquele dia, tudo vai cooperar para o meu bem. No final eu vou vencer. Porque a vida aqui é tão curta. Eu estava meditando sobre Ezequias, rei de Jerusalém, lá em Isaías 38. O profeta diz para ele: Deus está dizendo que organize sua vida, veja quem vai ser seu sucessor, porque você vai morrer. Ele ora, o problema é resolvido, ele é curado, tem mais 15 anos de vida pela frente, mas mesmo assim ele morreu 15 anos depois. Você está enfrentando problemas, vai orar a Deus. Nós vamos começar uma campanha, estaremos acampados, vamos passar aí 3 dias de orações. Mas, escute, os problemas são resolvidos, paralíticos são curados, cegos voltam a enxergar, pandemias passam, problemas vão embora, mortos ressuscitam, mas um dia vamos estar face a face com o nosso Criador. Como está a sua vida com Deus, sua comunhão com Deus? Você é amigo de Deus? Você está salvo? Você já aceitou a Jesus como seu Salvador? Porque por mais que você receba bênçãos aqui e resposta de Deus, um dia seu corpo vai parar de funcionar. Ou a igreja vai ser arrebatada e você pode ficar. Podemos ficar se não tivermos aliançados com Deus. Vamos lá. Tema de hoje: Jesus chorou. A vida não é fácil, não. Jesus, quando chamou os discípulos, ele não disse assim: olha, você vai ser meu discípulo, vou te dar uma BMW. Você vai se tornar um empresário.
Ele disse, vai ser pescadores de homens. Olha, se alguém quer ser meu discípulo, vou logo avisando, viu? Tome sua cruz e siga-me. Ele não disse, vai ser fácil, não vai ter perseguição, não vai ter problema. Ele disse, vai ter cruz. Eu vou ser crucificado e você vai ter que tomar a sua cruz. Não é a cruz do seu próximo, não é a cruz desse ou daquele, é a sua. Cruz é sofrimento e siga-me. Esteja comigo que eu estarei com vocês. No sofrimento, na dor, na lágrima, na pandemia, nos problemas, eu estarei com vocês. E aí, ele disse, Lázaro, venha para fora, versículo 44. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho, o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixe-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas algumas malas sem alças, né? Versículo 46, mas alguns deles foram contar, o fofoqueiro. Olha, meu Deus, e agora com o zap? Não tinha zap na época. Os fofoqueiros tinham que correr. Hoje não, eles mandam mensagem de texto, mas tinham que correr. Foram correndo contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Misericórdia, meu Deus. Jesus chorou. Jesus é 100% Deus, 100% humano. Olha o que diz aqui para encerrar por hoje. Hebreus 4, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus, que adentrou os céus, ele foi para o céu depois de ressuscitado, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que nós professamos. Pois não temos um pastor lá no céu, um sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, meu Deus do céu, alguém igual a você e a mim. Nós temos um ser humano que sabe o que é sofrer, 100% Deus, 100% ser humano, que está na essência, entre o Pai e o Filho, está Jesus Cristo, Pai, Filho e depois Espírito Santo. Um ser humano que nunca pecou. Ele é o próprio Deus e também ele é totalmente ser humano. Alguém igual a nós, está dizendo aqui, ó, Hebreus, eu vou repetir, Hebreus 4,14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que está no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Diferente de mim e de você que pecamos muito. Hebreus 2,17. Por essa razão era necessário que ele se tornasse igual aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus é 100% humano e sabe o que é ter medo, chorar, sabe, ter aflição. Olha o que diz aqui em Colossenses 2:9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Totalmente, Pai, Filho e Espírito Santo são uma única pessoa. Por isso, temos que clamar somente a Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5, é o último versículo que eu vou ler por enquanto agora. Diz assim:
Pois há um só Deus, um só mediador. Só uma pessoa pode interceder por mim e por você, entre Deus e os homens. O homem, Cristo, ungido. O homem ungido, Cristo é ungido, Jesus. Vou repetir. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida sobremaneira. Deus sabe muito bem o que você está sofrendo. Jesus lhe entende, meus queridos. Nunca vai lhe abandonar, nunca, nunca, nunca. Clame a Deus. Nós vamos, a partir de hoje, estar reservados à oração. Estaremos orando, jejuando, durante 3 dias consecutivos. Eu peço aos meus amados irmãos, todos que estão me assistindo, a distância não é um impedimento para Deus agir na sua vida. Orem por mim, eu estarei em oração por vocês, tá certo? Um beijo no coração, Deus abençoe a todos poderosamente. Tenha esperança, tenha fé, Deus está no controle, você vai vencer. O mais importante não é vencer esse problema aqui, é estar em aliança, em comunhão, em amizade com Jesus Cristo, para você não perder a sua salvação. Aqueles que foram curados no passado morreram, e se não aceitaram Jesus, receberam grande bênção de cura de paralisia, cegueira, casa própria. Quantos receberam bênçãos e bênçãos no casamento, na família, mas morreram porque morreram sem estarem aliançados com Deus. Estavam compromissados só com as bênçãos e não com o abençoador. Então, fique conectado com Deus na dor, no sofrimento. Jesus está com você em qualquer situação, na alegria ou na dor, em qualquer estação da nossa vida. Deus abençoe. Emanuel, Deus é conosco.